Chegou um momento agora onde nós compartilhamos a palavra do Senhor, onde é um momento para nós, um momento do louvor e dos dízimos. O momento do louvor é um momento onde nós viemos dedicar algo a Deus, onde a gente quebranta o nosso coração na presença de Deus, onde nós falamos: Senhor, eu estou aqui, estou com esses irmãos, me alegro com eles para estar adorando o Teu nome, para estar celebrando esta noite. O louvor a gente dá para Deus, a adoração, a glória para Deus. É um único momento do culto que nós podemos oferecer algo para Ele. Momento de dízimos e ofertas, momento de palavra, esses são momentos que vêm abençoar as nossas vidas. Isto é para nós. Então é importantíssimo nós conhecermos a verdade de Deus através da sua palavra, para que ela nos liberte. Por isso hoje eu gostaria de caminhar com você dentro de uma das histórias que aconteceram na Bíblia, mas eu quero ler com você 2 capítulos aqui da Bíblia juntos, para nós estarmos vendo o que aconteceu com o povo de Israel. Uma das milhares de situações que aconteceram com o povo de Israel, mas se você nos acompanha aqui desde o ano passado, que nós falamos sobre sair da terra do Egito para Canaã, tudo que nós formos ler hoje vai fazer sentido para você. Então, se você tem a tua Bíblia aí, pega ela. Se você não tem, a gente vai fazer o favor de colocar aqui na projeção para você, amém? Pode pegar a tua Bíblia aí, então, deixa ela aberta lá em Números. Deixa no capítulo 13. Nós vamos mostrar outros versículos para você aqui, mas esses você não precisa abrir. Nós vamos colocar aqui na projeção para você. Mas Números 13 e 14 nós vamos ler juntos. Números está lá no comecinho da Bíblia, tá, gente? Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, capítulo 13. Amém. A palavra de hoje eu dei o título de Um Olhar de Fé, mas ela também pode ser sobre agradar a Deus, sobre obediência, sobre ter fé em Deus. Mas eu gostaria que a gente viesse nessa noite meditar na palavra de Deus, a Bíblia, sobre a nossa maneira de olhar. Existem várias coisas que nós podemos falar sobre isso. Se o que os nossos olhos está sendo bom ou está sendo ruim, mas eu quero te falar um pouquinho sobre um olhar de fé. Se você está olhando para as coisas da vida da maneira certa, para o lugar certo, para a referência certa, aquilo que Deus tem colocado você para viver, o deserto que Deus tem colocado você para caminhar, se você tem vivido com esse deserto, neste deserto, passado por este deserto, com um olhar de fé. É disso que nós vamos falar hoje. Primeiro, eu queria te falar sobre 2 princípios muito fortes, que se você ficar firmado neles, sabe, a casa não cai, porque são princípios de rocha. E a Bíblia fala que a casa que é construída, os seus alicerces sobre a rocha, vem as tempestades e ela não se abala. Sabe, muitas pessoas acham que pastores são inabaláveis, e vocês sabem que não são, porque pastores são pessoas. Mas quando muitas vezes alguém olha talvez para uma pessoa e fala: nossa, essa pessoa parece inabalável, eu vou dizer para você o que eu uso na minha vida, que tem dado certo. Os meus pais passaram para mim, para os meus 4 irmãos, 5 filhos homens, não nasceram na igreja, mas foram criados na igreja a partir de 7, 6, 5 anos de idade, e todos são servos do Senhor, por 2 coisas: agradar a Deus e ter fé em Deus. Não é querer agradar ao mundo e não é querer ter fé no mundo, é agradar a Deus e ter fé em Deus através da sua palavra. Isso eu posso dizer que é um dos segredos que os meus pais nos compartilharam, mas que está aqui publicamente, dentro desta palavra. Não é segredo nenhum, pelo contrário, Deus deixou registrada a sua palavra
para que todos aqueles que crerem nele não morram, mas tenham a vida eterna. Tem lugares e países onde não se pode abrir uma Bíblia dessa, gente. Como é um privilégio eu e você estarmos aqui num domingo, publicamente dizendo, vamos lá compartilhar a palavra de Deus. Muitos já estão mortos por causa disso, porque não podem compartilhar esta palavra, porque lá no país deles é proibido. Então nós temos que olhar para essa palavra e dizer, Senhor, eu quero conhecer essa palavra, eu quero ler isso aqui, eu quero que o Senhor fale comigo através do que está escrito aqui dentro. Amém? Você quer que Deus fale com você através dessa palavra? Então vamos orar mais uma vez. Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Nós queremos lê-la, Senhor. Nós queremos compartilhá-la, nós queremos meditar nela. Mas nós sabemos que é o teu Espírito, o Espírito da verdade, quem nos revela a tua verdade. Por isso abre os nossos olhos, nossos ouvidos, Pai, para ver com os nossos próprios olhos aquilo que o Senhor deixou escrito e ouvir a tua voz nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, dos primeiros princípios de vitória está lá em Gálatas 1:10. Nós vamos colocar aqui na tela para você. Gálatas 1:10, onde Paulo ele falou para a gente assim, ó: acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Se eu sou servo de Cristo, eu quero agradar a Cristo, eu quero agradar a Deus. Então nós aprendemos que o mais importante é agradar a quem? A Deus. Você vai ouvir aqui a gente falando para as crianças, no encontro com Deus, onde for, o mais importante é agradar a Deus. Leve este princípio para a sua vida. O que eu faço? Isso agrada a Deus? Acho que sim. Peraí, você tem certeza? Você vai no acho? Não tenho certeza, então não faça. Vá orar, busque a direção de Deus, mas se não te traz paz, não faça. Se está escrito, se está claro, isso agrada a Deus? Faça. Então, agradar a Deus. Se você viver a tua vida tentando agradar a Deus, não tem direção errada. Eu estou tentando agradar a Deus. Talvez esse caminho você vai dar umas escorregadas, vai dar umas tropeçadas, mas se você quer agradar a Deus, você vai sempre correr para essa referência, e você vai encontrar nela o caminho de volta para casa, para os braços do Pai, a direção. Por isso nós temos que meditar nela. Então, agradar a Deus. Diga assim, ó: um princípio de vitória, agradar a Deus. E o segundo é ter fé nele. Sabe, Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. A Bíblia fala: se você não tiver fé em Deus, não adianta nada. Tem gente que acredita em Deus, mas não tem fé em Deus. Como que a gente faz para saber se a pessoa tem fé em Deus? Se ela vive segundo essa palavra. Se a pessoa não vive segundo essa palavra, você pode ter certeza que ela não tem fé em Deus. Porque ter fé em Deus não é simplesmente dizer, tá bom, eu acredito que Ele existe. Não, ter fé em Deus é acreditar que Ele disse que Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Se a pessoa não crê nisso, ela não tem fé em Deus. Ela fala de um Deus que ela ouviu falar, mas não um Deus com que ela caminha todos os dias. Não um Deus que ela diz, não, as maiores angústias, Senhor, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde que me vem o socorro? E a palavra de Deus diz o salmista: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você é uma pessoa que diz que anda, que agrada a Deus, que tem fé em Deus, você tem que viver segundo aquilo que Ele nos ensina, porque Ele é um Pai que nos ama e deixou tudo escrito para que eu e você pudéssemos olhar com fé para esta palavra, com fé para que Ele nos orientou, para que a gente viva de forma prática aquilo que Ele escreveu. Se eu e você, segundo a Bíblia, não vivermos de forma prática o que está escrito aqui dentro, Ele nos compara como uma casa que é firmada na areia, num lugar que não tem alicerce firme. E quando vêm os problemas, a gente se abala. Se vêm os problemas e você se abala rapidamente, sabe a montanha russa? Tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. Reveja se você realmente tem um olhar de fé para Deus.
se os seus alicerces realmente estão firmados na rocha. Porque as tempestades, meus amados, virão para todos. Virão para todos. Se você diz que é firmado na rocha, espere, as tempestades virão sim. Mas se você espera no Senhor, você voa com asas, a Bíblia diz, como águias correm, não se cansam e não se fadigam. Nós temos que entender para quem nós estamos olhando. Se nós temos fé no Altíssimo, nós temos que praticar o que o Altíssimo deixou escrito. Senão você vai viver uma montanha russa. A vida, ela não é cheia de altos e baixos. Isso não é a verdade. Deus nos fez para viver lá em cima, ó, firmados na rocha. As tempestades vão bater. Só é baixo se nossos alicerces estão fracos. Opa, agora eu refaço os alicerces, agora eu estou no alto. Aí vem tempestade, derruba os seus alicerces, você faz a casa de novo. Que casa é essa? É firmada na rocha? Não, esse seu alicerce não está firmado na rocha. Firmado na rocha não é inconstante. Firmado na rocha é fé constante, propósito constante em querer agradar a Deus, tendo fé nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nestas duas chaves de vitória, você pode sair daqui já preparado para continuar o resto das suas vidas, firmados na rocha, firmados em Deus, olhando com um olhar de fé para Ele. Tudo que você fizer tente agradar a Deus, mas tenha fé que Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe. Só que a fé sem obras, a Bíblia diz que é morta. Se você diz que tem fé, mas não tem obras de fé no Criador, a sua fé é morta. Já pensou? Isso parece forte, né? Mas a palavra está aqui para nos ajudar. E nós não podemos nos enganar. Não podemos achar que uma vida de altos e baixos é a maneira com que Deus quer que você viva. Deus diz na sua palavra: olhai para as coisas do alto. Ele não diz: olha um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para... Olhe para as coisas do alto. Viva para as coisas do alto. Dê um basta nessa vida de altos e baixos. Diga: Senhor, eu quero te agradar e eu quero ter fé prática em Ti. Amém? Então vamos caminhar agora lá no livro de Números, já fica aí no capítulo 13. Mas antes de nós lermos a história, eu vou te dar um resumo da história para o teu cérebro já ficar preparado, porque vai acontecer. Aqui nessa parte de Números, gente, nós estamos aqui num ponto onde Moisés, lembra Moisés lá no Egito, as 10 pragas, e aí o faraó então manda eles embora: sai daqui, não aguento mais. E eles saem do Egito e vão para a terra prometida, a terra onde mana leite e mel, um lugar muito bom e de prosperidade. Então estamos neste momento da história, e Moisés está lá com o povo, e ele avista então esta terra prometida por Deus ao seu povo, que eles herdariam uma terra rica, abençoada. Mas durante centenas de anos, eles sonhavam com a realização dessa promessa. Muitos morreram aguardando o cumprimento dela, e agora lá estavam eles, a alguns quilômetros da terra chamada Canaã. Se você conhece a história, você sabe que Moisés não ia poder entrar nessa terra, porque teve uma situação que Moisés, se você for ver, ele está sempre tentando defender o povo. Teve uma hora lá que ele fez da maneira errada, e Deus falou: Moisés, você vai chegar até lá, mas você não vai entrar. Talvez você fale: nossa, que Deus injusto. Gente, Deus é justíssimo. A nossa justiça é hipócrita. A nossa justiça é que é cega, que tarda e que falha. Mas a justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus é justiça, é justa. Deus sabe o que faz. Cabe nós apenas tentar agradá-lo e ter fé nele e obedecer. Então está aqui Moisés com esse povo para entrar. O que vai acontecer aqui em Números 13 e 14, que nós vamos ler juntos? Moisés, ele vai enviar 12 espias para dar uma olhadinha na terra. Os espias vão explorar aquela terra por 40 dias. Aí eles vão voltar com alimento, com uvas, e vão mostrar: oh, que terra abençoada. Depois 12 foram enviados espias, mas 10 espias fizeram um relatório negativo da terra. 2
Calebe e Josué, eles confiaram em Deus para dar-lhes aquela terra. E aqui você vai ver Josué, eu estava contando ali antes os 12 espias, né? Aí você fala, nossa, não achei Josué aqui, né? Então Josué era o 13º? Não, é porque Josué era da tribo de Efraim, e ele era chamado de Oséias, que significa salvação. Oséias, filho de Num, era o Josué, sabiam disso? Oséias, filho de Num, significa salvação no hebraico. Então Moisés deu outro nome para ele, que é Deus é a nossa salvação, que é Josué. Então foi isso que aconteceu. Josué, Deus é a salvação. Depois então os 10 espias, né, que deram o relatório negativo, eles morreram de uma peste, já vamos ver isso. E Josué e Calebe então sobreviveram e entraram na terra. Falando em entrar, vamos entrar na história, eu e você? Então vamos lá. Números, capítulo 13, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés. Quem disse para Moisés, gente? O Senhor. Que Senhor? Deus. Então Deus disse para Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Opa, peraí. Deus falou assim, vai lá, espia aquela terra lá para ver se dá para a gente entrar lá? Ou Deus disse assim, ó, ei Moisés, envia pessoas para espiar a terra de Canaã, que eu vou dar para vocês. Você entende que Deus mandou eles espiar uma terra que ele já disse assim, ó, é de vocês. Guarde isso. Deus falou, ei, vai lá, espia aquela terra, que eu vou dar para vocês. Opa, então vamos lá ver. Vou lá, observo a terra, ok, vou levar meu relatório para Moisés. O fato é que Deus mandou eu olhar uma terra que ele disse que ia dar para o nosso povo. Então com que coração que eu vou andar por Tijucas e olhar para uma casa nova? Se Deus falou assim, você vai se mudar para aquela casa verde, aí você vai lá e fala, deixa eu lá espiar. Vai lá espiar a casa. Aí vai 12, irmão teu, familiar teu lá espiar. Aí 10 fala, é uma porqueira aquela casa, porque os vizinhos, não sei o que e tal. E vem 2 e fala, não, é uma bênção local e tal, vai valorizar e tal. Aí você olha, poxa vida, né? 10 falaram mal. Mas não foi o Senhor que disse para você que ia te dar aquela terra? Uma terra que mana leite e mel, uma terra que era boa, que era rica, que era próspera. Foi o Senhor ou não foi o Senhor que mostrou para eles a terra? Foi o Senhor. Então guarda isso para você, porque talvez Deus está mostrando coisas para você, e você está ouvindo aqueles 10 que estão te dando um relatório negativo, ao invés de ouvir aqueles 2 que entenderam que Deus disse que ia dar. Então vamos seguir a história. Ele escolheu ali entre eles, gente, homens de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Não era qualquer pessoa que estava indo. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes da tribo de Ruben. Eu vou pular aqui, mas eu vou te dizer aqui rapidinho, que é o Samuá, o Simeão, o Judá, Issacar, o Oséias, que era Josué, Paiti, Gadiel, Manassés, o Gade, né, que foi da tribo de Manassés. Lá no versículo 16, ele disse, são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então ele passou a chamar Josué, que significa Deus é a salvação. Não era mais só, né, o nome de Josué, que era a salvação, apenas não se tratava mais dele ter um significado salvação, mas aí sim agregou-se Deus é a salvação, que agora, né, não é mais na força do seu braço, não é você que salva, não é você que se esforça, Josué, é Deus é a tua salvação. Por isso então Deus inspirou ali Moisés para mudar o nome de Josué. Então versículo 17, enviou-os pois Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é o povo que nela habita, se é forte, fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também, qual é a terra,
se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Aнаque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Chegamos então ao relatório. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Olhe os frutos, que maravilhoso! Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, este é o fruto dela. Opa, o que eles estão mostrando aqui? Uma prova. Deus não tinha dito que ia levar eles para uma terra que mana leite e mel? Sim. Deus não disse para eles espiarem uma terra que Ele já ia dar para eles? Sim. Aí eles vão lá, pegam a prova e dizem: é verdade. Aquilo que Deus diz é verdade. Nós estamos há centenas de anos esperando essa terra que mana leite e mel. Está aqui, a gente viu com os nossos olhos. Realmente, mana leite e mel, olha o fruto. E o versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Ou seja, todo mundo está habitando aquilo lá por todo lado, está tomado. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés. Poxa, se Calebe fez o povo se calar, fez aquela turma lá dos espias se calar, de que maneira será que eles estavam falando? De uma maneira dramática, né? Porque era como se ele dissesse: ei, show, calem-se. Olha o que Calebe diz. Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, falaram mal, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aнаque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também os éramos aos seus olhos. Gente, Deus não falou que ia dar a terra. Eles não foram lá olhar e falaram: é realmente uma terra que mana leite e mel. O que faltou para esses 10 espias? Um olhar de fé. Talvez Deus está te mostrando uma terra. Talvez Deus derramou uma promessa sobre a tua vida. Ele está dizendo: eu vou contigo. Vai lá e espia a terra. E talvez a única coisa que eu e você precisamos ter é um olhar de fé sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Ele deixou escrito para nós, e dizer: talvez eu não entendo completamente o que Deus está mostrando. Eu sei que Ele tem algo bom para mim, mas muitas vezes nós vivemos reclamando, achando que a vida é feita de altos e baixos. A vida não é feita de altos e baixos. Não foi essa vida que Deus fez para você. Deus fez para nós uma vida de altos, para olhar para as coisas do alto, independente se as circunstâncias
parecem ser baixas ou altas, ou baixas ou altas. Nós não temos que viver pelo que vemos, mas sim pelo que nós cremos. Nós temos que ter esse olhar de fé, um olhar que aqueles 10 espias não tiveram. Vamos ver o capítulo 14. Versículo 1: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, e por que nos traz o Senhor esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Lembrando onde eles estavam há 400 anos, escravos, pisando tijolos, comendo as cebolas do Egito. Era isso que eles queriam nesse momento: morrer no deserto ou voltar para a escravidão. Diante da terra que eles viram com seus próprios olhos, que mana leite e mel. Versículo 4: e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Gente, quantas vezes o Senhor coloca pessoas nas nossas vidas, ou a própria palavra, para nos guiar. Aí as pessoas leem a Bíblia e falam: não estou gostando mais desse capitão, vou escolher outro para mim, vou seguir Deus do meu jeito. Não existe Deus do nosso jeito, existe Deus do jeito dele. Quantas vezes eu e você podemos estar escolhendo capitães da nossa vida e dizer: não, isso aqui vai guiar a minha vida, o meu trabalho, o meu braço, o meu esforço. Vem, capitão esforço, e guia a minha vida. Porque é isso que eles pediram. Eles clamavam no Egito, gente, um libertador. Deus deu o libertador para eles: Moisés, príncipe do Egito. Eles saem do Egito. E quem esteve conosco aqui na nossa série, está no YouTube, o ano passado, meu Deus, era resmungar esse povo. Resmungava para sair, e saíram. Resmungava durante, resmungava quando estava até no pé do monte. Fizeram bezerro de ouro. Agora eles estão diante da promessa, diante da terra prometida, só tendo um olhar depressivo, depreciativo, olhando para aquilo que Deus falou: é essa terra, olhando para o que é bom que Deus colocou e dizendo: tem gigantes, está cheio de problema para nós lá. E Deus falou: não, é lá. Nós temos que deixarmos ser guiados por Deus. Só que isso só vai acontecer se eu e você tivermos nosso segundo princípio da noite, que é fé. Se nós não vivermos com fé, e Ele sabe o que faz, a casa vai cair sempre. Não adianta você ficar reconstruindo alicerces em cima da areia. Tem que ser em cima dessa rocha. Se na tua vida prática é feita de altos e baixos, o que está faltando? Fé. Fé. Versículo 6: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Faziam isso como um ato de arrependimento, de indignação. Rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Olha o que eles dizem: se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós. Sabe, talvez eu e você estamos querendo entrar em algumas terras, estamos querendo chegar na promessa de Deus, mas será que nós estamos cumprindo o primeiro princípio que falamos na noite, de agradar a Deus? Será que eu quero agradar as pessoas, os homens? Será que eu estou abrindo mão dos princípios de Deus para agradar uma mulher, para agradar um homem, para agradar amigos?
Será que eu estou abrindo os princípios de Deus para agradar a mim mesmo? Querendo que eu seja o meu novo capitão da minha vida? Medite nessa noite e deixe o Espírito Santo falar de você, para você, porque é chegada a hora de dizer: Senhor, abra os olhos, Pai. Eu quero olhar com essa fé com que esses espias olharam. E no versículo 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, povo, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Eles queriam matar a gente, Caleb e Josué. Deus disse que ia dar uma terra que mana leite e mel. Ele falou: agora vão lá espiar. Eles espiaram e viram que era bom, e agora eles querem apedrejar aqueles que estão falando com fé, aqueles que enxergam com fé. Isso que é o pior, nós apedrejarmos e Deus nos livre. Diga assim: Deus me livre. Apedrejar aqueles que têm um olhar de fé. Muitas pessoas hoje em dia que escolheram ser seus capitães e viver a palavra conforme eles querem, estão em cima de púlpitos falando um monte de coisas, estão em canais de YouTube se chamando de influenciadores, dizendo que falam em nome do Senhor, mas são seus próprios capitães. Como filtrar o que as pessoas falam? Palavra de Deus. Cuide com o que você ouve. Nós estamos aqui numa congregação, nós temos pastores, nós temos líderes de pequeno grupo, de ministérios, pessoas para caminhar, como a própria Bíblia nos ensina, para nos dividirmos em grupos de 10, 50, 100, 1000, para caminharmos juntos. O Senhor tem levantado capitães nessa igreja. Como você tem agido com os capitães que Deus levantou na tua igreja? Você está com pedras na mão para dizer: não concordo, vou apedrejar meu líder essa semana. Quarta-feira já estou com uma pedra. Fernanda compartilhou, Fernanda Duales, o testemunho dela aqui no Brave, na série Convertidos. Ela deu uma pedra para cada um, né? E citou aquela palavra onde Jesus falou que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Quantas vezes nós saímos diante dos capitães que Deus levantou na nossa família da igreja com pedras nas mãos? Isso é caminho de morte. Vamos continuar a história para ver o que acontece. Então, lá no versículo 10: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Quem apareceu? A glória do Senhor. Vocês percebem que parece que Deus dá um tempinho para eles ficarem meditando? Vão lá dar uma espiada, daí Deus simplesmente sai de cena. Eles vêm, dão um relatório, discute, fala. Deus deixa eles. Aí a glória do Senhor vem. Aí o que acontece? Quando o papai chega, né? Foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu, pois, Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo, como a um só homem, as gentes, pois as que antes ouviram a tua fama dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Olha o que Moisés está falando para Deus. Ó Deus, se você matar esse povo, o pessoal vai falar mal de ti. Tipo isso ele está falando.
Versículo 17. Agora, pois, Moisés disse, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações. Perdoa, Deus, aqui é Moisés pedindo pelo povo, pois a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Você entende porque talvez Moisés não entrou na terra de Canaã? Ele está defendendo esse povo que toda hora, gente, nem do Egito eles iam sair. Mas Deus está querendo nos ensinar algo aqui. Não é à toa que Deus fala para a gente olhar para esse povo do Egito, porque era um povo teimoso, um povo reclamão, e que não tinha um olhar de fé para Deus. Não é à toa que Deus falou que ia colocar este povo com ciúmes com outros povos. Graças a Deus estamos nós aqui, outros povos. Ele não erra, nosso Deus não falha, não dá ponto sem nó. Ele deixou escrito. Eu e você só devemos olhar, ler, meditar e dizer: Senhor, tem um propósito para isso aqui. Eu não vou sair com pedras, tacando pedra em ti, dizendo: que Deus que não tem misericórdia, olha o que ele fez com o povo. E lá no versículo 20 diz: tornou-lhe o Senhor segundo, olha o que Deus ainda fala para Moisés: Moisés, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Aí Deus perdoou o povo. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz lá no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezavam a verá. Porém, meu servo, como é o nome dele? Caleb, visto que nele houve outro espírito e que perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura a mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que vocês ficavam dizendo: por presa serão, eles vão ser presos do inimigo, esses filhos farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós, pais, desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, e até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que espiastes a terra. Quantos dias? 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Todos aqueles iam morrer, mas os filhos deles iam ficar 40 anos, representando a infidelidade dos pais, pastoreando no deserto. Eu, o Senhor, falei: assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, falando mal da terra. Estes mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Sabe o que acontece aqui, gente? Parece que Deus não é justo, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele é a justiça e Ele sabe o que faz. Nós vemos aqui que quando Deus chega, quando a palavra de Deus chega até nós, ela é justiça,
ela é um filtro para as nossas vidas. Por isso muitas pessoas não querem viver a palavra como ela realmente é, porque ela é uma luz, e quando nós chegamos perto da luz, nós enxergamos o que está errado em nós. Nós enxergamos o que está sujo em nós. Muitas pessoas não querem vir para a igreja, sabe por quê? Porque é espiritual. Eles veem dentro da igreja a luz, e lá eles se sentem pecadores. Por quê? Ninguém fica lá apontando o dedo para eles. Em alguns lugares ficam. Mas às vezes as pessoas entram aqui e sentem-se como se todo mundo estivesse apontando o dedo para o pecado. Mas na verdade é o quê? É o próprio pecado nelas. Quando nós, pecadores, nos aproximamos da luz, nós enxergamos o pecado em nós. Mas o importante é nós nos aproximarmos da luz e dizermos: opa, estou com feijão no dente, estou com pecado na minha cara, estou com pecado na minha mente, no meu coração, é verdade. Mas perto da luz eu consigo ver o que está errado, e eu posso então buscar um caminho de vida. Não é óbvio que é melhor estar perto da luz para enxergar o que está errado, melhorar e andar para o caminho? É óbvio. Mas quando eu não tenho no meu coração esses dois princípios de agradar a Deus e ter fé no que Ele me falou, então eu vivo nos altos e baixos, me enganando, olhando apenas para os gigantes da terra, a terra prometida. Talvez você só está olhando para os gigantes da vida. A Bíblia diz que o fraco deve dizer: sou forte. Sou forte. Você tem que trabalhar a sua inteligência emocional e dizer: Senhor, eu tenho fé em Ti, não é na força do meu braço. Existe uma música que diz assim: quando o mundo cai ao meu redor, os Teus braços me sustentam. E nós temos que olhar para o Senhor. Outra canção diz: em Teus braços é o meu descanso. Nós temos que aprender a correr para a luz da palavra de Deus, porque é ela que nos fortalece. Queridos, o deserto é um lugar que Deus criou para a gente passar. Deixa eu te falar que entre o lugar de escravidão e o lugar da terra que mana leite e mel, da promessa de Deus, há um deserto. O deserto é uma escola. Você passa pela escola para você aprender, e depois você vai tocar a tua vida. Não é assim que acontece com as crianças? Nossa vida é como um deserto. Situações, áreas da nossa vida. Não é a vida inteira lutando só para chegar em uma promessa. Deus tem várias promessas para a tua vida. Promessas financeiras, promessas no amor, promessas na família, promessas de propósito de vida, dos talentos que Ele te deu. Tem várias promessas de várias áreas. Algumas promessas você vai passar rapidinho pelo deserto, vai aprender rapidinho e já vai alcançar. Outras classes demoram um pouquinho mais para você passar. Alguns desertos são mais longos, mas eu e você temos que ter esse olhar de fé em Deus, para passar o deserto que estamos passando e olhar e dizer: Deus, o que eu preciso aprender aqui nesse deserto que eu estou passando? Porque, Senhor, eu sei que o Senhor tem uma terra boa para mim. Eu sei que o Senhor tem um lugar bom para mim, porque você é um pai que me ama, que entregou seu filho por mim. Mas encontra em mim, Senhor, um coração humilde para ouvir a voz de Deus, um coração quebrantado, como Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, e foi tão falho, mas um coração quebrantado que Deus olha para nós e fala: nossa, tadinho, olha como Ele realmente quer, Ele perdoa os nossos pecados. E a Bíblia diz: eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo. Em Jesus nós temos esperança de chegar a terras prometidas em Jesus, mas se nós tivermos fé e disposição para agradar a Deus. Vamos continuar para acabar aqui. No versículo 36, falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. No versículo 40, levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui então, aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto a gente pecou. Nossa, que arrependido que eles estão. Agora eles estão arrependidos. Oh Deus, tá bom, agora sim, estamos aqui, subimos o monte e agora vamos para lá onde o Senhor falou. Versículo 41, porém Moisés respondeu:
Por que transgredis o mandamento do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vocês, para que vocês não sejam feridos diante dos vossos inimigos. Vocês estão vendo que até nas últimas aqui, Deus já falou, né? Vocês vão morrer tudo. Pode ficar aí. Fica aí, já era. E eles falam, não, agora eu vou. Por que Deus não permitiu? Já viu aquela criança que fala assim, eu vou fazer. Ele não faz, vai lá, faz tudo errado. Aí você fala, vai lá dar comida para os cachorros. Aí ele diz que vai fazer e não faz. Aí você chega lá, cadê? Não, vou fazer. Toda hora. Aí você pega o quê? Vai lá e dá um castiguinho, né? Não, vou fazer, agora eu vou. Não, agora. Já viu isso? Só na minha casa? Não é assim, gente? É diferente desse povo? Não, Deus, agora eu vou subir. E aí o povo sobe. E você, como um bom pai ou uma boa mãe, você fala, agora tem consequência. Por mais que o pai e a mãe amam você, você precisa aprender uma lição. Porque senão, você não vai para frente. Então o que acontece com esse povo no versículo 43? Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós e caireis à espada. Pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cimo do monte. Mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram lá do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até a orma. Gente, nós podemos aprender muitas coisas com a palavra de Deus. Nós lemos só 2 capítulozinhos dos 12 espias. Lembre-se que o deserto é uma escola, mas lembre-se que também Deus não colocou você para caminhar sozinho. Muitas vezes eu e você somos esse povo de Israel. Não cremos naquilo que Deus falou, naquilo que Ele prometeu que ia fazer com a gente e através da gente. Nós olhamos ao nosso redor e somente enxergamos dificuldades naturais e problemas. Esquecemos que o Deus que prometeu é muito mais forte, muito mais poderoso do que qualquer problema que nós enfrentamos. Nós aprendemos aqui com os 12 espias outra lição. Ande com pessoas que caminhem no mesmo propósito, na mesma visão e em direção à terra prometida. Caleb e Josué eram a minoria, mas eles estavam juntos. Eles estavam convictos da visão das promessas de Deus e se mantiveram firmes na palavra de Deus, na palavra que Deus deu para o povo deles. Já os outros 10 estavam unidos, mas em uma visão aquém daquela que Deus estava mostrando para eles. Eles não tinham um olhar de fé segundo a palavra de Deus. E para nós concluirmos, talvez quando você espiar a terra, você vai enxergar 2 coisas: o tamanho dos problemas, o tamanho das batalhas, o tamanho dos gigantes. Ou você vai enxergar o tamanho do Deus que está olhando por você. Ou você vai enxergar o tamanho das bênçãos que o Senhor tem para você. A tua casa restaurada, a tua família salva para Jesus, livres do cigarro, livres do alcoolismo, livres da droga, livres da prostituição, livres da pornografia, livres da língua mentirosa, livres da blasfêmia, livres da murmuração, livres da incredulidade. O Senhor quer nos levar a uma terra que emana leite e mel, mas nós precisamos querer agradá-lo, ter fé nele, ter esse olhar de fé. Precisamos crer na provisão de Deus e que Ele é fiel para cumprir a boa obra que Ele começou em nós. Amém? Simplesmente obedecer e ter um olhar de fé, agradando
e tendo fé em Deus. Nesse momento nós queremos cear com você. Hoje é noite de ceia. Talvez você tenha passado algumas coisas na tua vida e você pensa assim: poxa, eu estou mal. Hoje eu não senti de cear. Tá legal minha vida. Sei que eu preciso obedecer a Deus, sua palavra, mas eu me sinto tão distante que tenho até vergonha de orar e de me aproximar dessa luz. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus não nos disse: ceiem em minha memória quando vocês forem perfeitos. Lá em 1 Coríntios 11, 23 ao 31, a palavra de Deus disse: fazei, Jesus disse, fazei isso para lembrar do preço que eu paguei por vocês. Jesus disse: beba deste cálice para você lembrar que eu derramei meu sangue por vocês. Comam deste pão para vocês lembrarem que eu entreguei meu corpo, que eu sofri naquela cruz. Queridos, hoje eu e você temos a chance de dizer: Jesus, me perdoa. E agora Ele nos perdoa, e eu e você podemos subir o monte e ir em direção à terra prometida. Ele entregou Jesus como um cordeiro santo, como sacrifício pelos nossos pecados. Talvez se você chegou aqui hoje sabendo que era ceia e dizendo: hoje eu não vou cear. Ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu e você precisamos nos examinar. Não tenha medo da terra que Deus prometeu para você. Se examine e diga: Senhor, eu estou errando nisso, mas eu não quero. Tem sido duras as lutas diárias contra isso, mas diga como Samuel disse: Senhor, eis-me aqui, fale que o teu servo ouve. É o que disse o profeta Samuel, um menino que ouviu a voz de Deus e obedeceu. Diga hoje: Senhor, eu não quero ficar olhando os gigantes, eu quero ter um olhar de fé para Ti. Eu quero olhar para Ti e dizer: Senhor, eu pequei, me perdoa, Senhor, mas eu não sou um pecador, eu sou um santo que está tentando ficar de pé todos os dias, várias vezes no dia, lutando. Filipenses diz assim: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente.
Aqui é Paulo dizendo: continuem seguindo ao Salvador. Hoje é noite de ceia. Hoje é noite de lembrarmos aquele que nós queremos agradar, aquele que nós temos fé, aquele que nos prometeu a vida eterna, uma terra que mana leite e mel. Então hoje vamos curvar nossas cabeças e vamos clamar ao nosso Salvador: Senhor, eu quero ter um olhar de fé sobre a minha vida. Eu quero crer que o Senhor venceu por mim, mas eu quero que o Senhor enxergue lá na minha casa, lá no meu trabalho, lá no meu dia a dia, quando eu sair dessa igreja, uma vida prática. Alguém que está se esforçando, nem que seja para melhorar um tiquinho, mas que seja na tua direção, mas que seja para te agradar, mas que seja para fazer a tua vontade. Coloca o teu coração diante de Deus nesse momento.